Quando eu tinha 15 anos de idade, para 16, eu li um livro chamado Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. E nessa divisão dessa condição de literatura, ele traz alguns pontos super importantes. E um desses pontos é a condição da herança rural brasileira, né? Esse momento em que as pessoas estão justificando o Nordeste como o principal espaço de território que voltou no presidente Lula, no candidato à presidência o Lula, a gente traz que essa estrutura colonial ela ainda tem essas raízes, né, rurais, e a gente percebe que existe uma influência na sociedade brasileira. Mas nesse capítulo específico ele discute muito sobre a mentalidade escravocrata, né, que são como que essas relações, de como que essas condições elas foram se existindo, e de como que esse processo impediu que a industrialização brasileira, ao longo do século XIX, fosse permanentemente exercida, né? É importante a gente pensar que essa condição de existência é muito mais do que um espaço de tempo, né? É uma condição onde as relações são planejadas a partir de uma condição sem intenção, né? Se existe um planejamento sistemático e se existe uma condição que essa literatura forneça para que a gente se estabeleça enquanto conexão, enquanto povo, é super importante a gente começar a ler. É um livro que eu indico bastante. No quarto capítulo ele fala exatamente sobre isso, sobre essa condição do semeador e do ladrinhador, que é como a gente consegue, né, manter essas relações de acesso, por exemplo. O semeador seria aquele que ocupa a terra sem planejamento e sem intenção de permanecer. Por isso, há pouca preocupação em construir cidades e quando faz é de maneira desleixada. E quando essa maneira desleixada acontece, é uma maneira sem planejamento qualquer. É importante a gente entender que o processo político brasileiro não tem uma ligação direta com o que a gente acha ou com o que a gente precisa. É uma formação sócio-histórica que está sendo permanentemente discutida em territórios emergentes brasileiros e principalmente aqueles que vivem em extrema miséria.